Lucas 10, capítulo 10, versículo 17 ao 20. Encontraram? Amém. Amém. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram, cheios de alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem quando usamos o teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Sim, eu dei a vocês autoridade sobre todo o poder do inimigo. Vocês podem andar entre cobras e escorpiões e esmagá-los. Nada lhes fará mal. Contudo, não se alegrem, porque os espíritos malignos lhe obedecem. Fixa nesse versículo. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos por tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Senhor, que a tua palavra venha fluir nesse lugar como rio de água viva, Senhor. Fala aos nossos corações, abra a nossa mente, abra, Senhor, os nossos 5 sentidos, Senhor, para reter o que vem de ti, Senhor. Vai tirando, Senhor, tudo que não te agrada, toda distração no nosso meio, que nós possamos, Senhor, focar em ti e o que vem de ti apenas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Olha que forte, né? Contudo, não se alegrem, porque os espíritos malignos lhe obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. E essa palavra me chamou muita atenção. Hoje, né, muitos tentam encontrar alegria em várias partes, né, em vários lugares, nas conquistas. Na rede social nós vemos muito, né, em viagem, em relacionamento ou reconhecimento de algo, mas essa alegria que vem dessas coisas, ela é passageira. Essas alegrias passam. E a pergunta aqui, muito obrigada. E a pergunta aqui que o Espírito Santo nos leva a refletir hoje é: o que nos dá alegria? O que tem nos dado alegria? O que nos alegra? O que nos alegra? Eu gostaria que você focasse muito nessa palavra. O que nos alegra? Jesus, ele nos ensina por meio dos 70 discípulos ali que voltaram felizes após verem aqueles milagres ali, que há uma alegria maior, uma alegria eterna. Imagina você pregar. Você está pregando e você, né, está ali orando e os demônios são expulsos. É uma alegria para quem prega. É uma alegria, mas Jesus falou o quê? Para não nos alegrarmos nisso. Por quê? Porque quando nós fixamos no resultado, nós perdemos a visão dele, do trono dele. E isso é muito importante. Nós vamos aprender o que a Bíblia ela tem a dizer sobre a verdadeira alegria que não acaba. E não é uma alegria que nós temos que viver rindo o tempo todo, porque tem pessoas que acham que a gente tem que viver rindo. Não, não é sobre isso. Essa alegria é diferente. A alegria legítima aqui dos discípulos de Lucas 10, 17, os 70 voltaram entusiasmados. Senhor, até os demônios nos submetem pelo teu nome. Eles estavam ali alegres com o sucesso do ministério. E isso é bom, porque dá ânimo, dá ânimo para prosseguir. Mas todos nós também nos alegramos quando nós vemos frutos. É muito notório, nós nos alegramos. E isso acontece com todo mundo. Porque o que fazemos para Deus quando nós vemos fruto nos dá alegria. Mas em Jesus ali, ele olha e ele chama para que eles olhassem para algo muito mais profundo e eterno. Eterno. A advertência de Jesus ali em Lucas 10, 20, Jesus responde: não se alegrem apenas porque os espíritos se submetem, mas porque seus nomes estão escritos no céu. E aqui está o ponto central.
a nossa maior alegria não deve estar no que fazemos, não, mas em quem nós somos em Cristo. E a alegria no sucesso, ela passa, tudo é passageiro. A alegria nas emoções, elas oscilam. Imagina a gente ficar preso numa alegria que oscila. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Imagina a gente ser guiado por essa alegria. Mas a alegria na salvação, ela é eterna. Ela não passa, ela é eterna. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre a alegria? A palavra de Deus, ela está cheia de revelações sobre a verdadeira alegria. E nós vamos ver alguns discípulos aqui, alguns discípulos que experimentaram isso, e nós vemos aqui vários versículos que nos ajudam a entender melhor sobre isso. Nós vemos ali em Gálatas 5:22 que a alegria é um fruto do Espírito. E diz assim, um pequeno trecho da palavra, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e segue. Então a alegria é o que? É o fruto do Espírito. E não é uma emoção qualquer, é algo produzido pelo Espírito em nós. A alegria que vem da presença de Deus, diz lá em Salmos 16:11, alegria plena da tua presença. É uma alegria plena, a verdadeira alegria que nasce da comunhão com Deus. É diferente. Muitas vezes a gente está triste, a gente vai para o nosso quarto e começa a orar, e o Espírito Santo começa a falar. Quem nunca sentiu que aquela alegria começa a invadir a nossa alma? E você está ali, algo tão maravilhoso que você sente aquela alegria que toma conta de você. Nada nesse mundo tem igual, nada igual a isso. Mas por que muitas vezes oramos tão pouco? Porque tem pessoas que só oram para comer e para dormir, porque não passam tempo com o Senhor, porque o tempo todo o inimigo tenta nos tirar. Ele não quer que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor e essa alegria que só vem nele, porque ele quer que as aflições do dia a dia venham e tomem parte de nós e tire essa alegria que vem dele. E nós temos essa comunhão, quando nós temos a comunhão com ele, tudo vai mudando. Você está passando pela luta, igual aquele vai passando pela luta, dando glória a Deus, e é isso mesmo. Você passa, você fica triste aqui, você fica chateado, daqui a pouco você está sorrindo, porque aquela alegria começa a invadir a sua alma, uma alegria que ela invade a nossa alma. Mas a gente só tem essa alegria quando nós temos a comunhão com Deus. E quando nós temos a comunhão com Deus, nós temos o entendimento que nada nesse mundo nos dará essa alegria. Porque passa, nós podemos viajar pelo mundo, podemos ter o melhor carro, o melhor trabalho. Mas passa, daqui a pouco aquilo ali não importa mais. Mas a alegria do Senhor não, ela vai se renovando em nós e nos dá esperança de vê-lo em breve, de estar com Ele. A alegria dele nunca se acaba. Nunca se acaba. Em Salmos 19:8 nós vemos lá: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Irmãos, um coração alegre nada derruba, nada nem ninguém derruba. Que nós possamos meditar na palavra, encontrar ânimo, direção e paz nele, porque o mundo vai oscilar. Nós vemos o presidente, ele toma as decisões que eles acham certas, os governantes do mundo. O mundo está enlouquecendo. A paz que nós temos aqui nesse mundo, se a gente for esperar algo do governante, algo de alguém, a nossa alegria vai embora. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente foque em pessoas, em coisas, para deixar, para tirar a nossa alegria, para nos corroer na conta que temos que pagar, nas coisas que temos que arcar no dia a dia. Mas não, quando nós entendemos que nada, nem ninguém é capaz de tirar essa alegria, nós continuamos, nós temos força. Em Salmo 51:12 diz: torna a
a dar-me a alegria da tua salvação. Quantas pessoas já não sentem mais a alegria da salvação? Porque parece, já é dado, não tem mais alegria. Seguem a vida como corriqueira. Esquecem do verdadeiro propósito de estarmos aqui. Alegria, como diz a palavra de Deus, é a nossa força. Em Neemias 8:10, por que a palavra diz? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque ali já sabia-se que muitas vezes a gente ia perder as forças pelo dia a dia. Quantas vezes a gente está sem força? Semana passada eu estava muito debilitada e não estava me alimentando muito bem. E eu falei, meu Deus, eu estou tão cansada, porque foi uma rotina muito grande, eu estava me sentindo muito exausta. Irmãos, quando a gente se propõe a fazer algo, que a gente às vezes não se alimenta, até no jejum que a gente faça, a carne sente. E quando a gente fala, meu Deus, a gente sente, porque somos de carne. Mas quando a gente não se apega nas coisas terrenas e fala, não, Ele é a minha força, eu vou continuar. Imagina se a gente está cansado, debilitado e deixar aquilo nos sucumbir. Irmãos, a gente não faz nada, não vamos a lugar nenhum. Nós paramos. Quando nós perdemos a nossa força, nos para. Eu estava tão cansada no domingo que eu falei, meu Deus, a minha vontade era de ficar em casa quieta, porque quando você não se alimenta bem, o seu corpo ele retém energia, ele não quer gastar. Então, toda vez que você faz, não sei quem aqui já trabalhou muito, que já ficou sem energia, não conseguia mais fazer nada. Tem época na vida, quem já teve, não sei aqui, se alguém já teve burnout. Burnout é uma condição que você não consegue mais continuar com a sua própria força, você fica debilitado, totalmente debilitado. E eu só trabalhava, chegava em casa, eu deitava. E é algo que tira a sua força, literalmente, sua força física. Mas o que a palavra nos ensina, que Ele é a nossa força, sim, a nossa força não só física, mas espiritual. Porque as nossas forças, uma hora, vai embora. Porque é normal, nós vamos envelhecer, não vamos continuar como estamos hoje. O nosso corpo é uma matéria, isso aqui vai se desfazer. E ao acontecer isso, a gente vai perdendo aos poucos a nossa força vital. E a gente às vezes não consegue ver muito além, mas é o que acontece. E a gente vê que, como que Deus fala isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele está falando de uma força muito diferente do que a força aqui física que a gente pensa. É muito além, porque imagina você estar às vezes acamado, você vê a gente, vai para um hospital e fica acamado, e você fala, meu Deus, eu estou sem força de levantar, mas ali você está louvando, ali você está glorificando. Às vezes a pessoa não pode nem falar, mas ela está louvando na sua mente, glorificando na sua mente, e essa é a força que o Senhor nos instrui. Ele nos dá força física, sim, Ele restaura a nossa saúde, mas Ele quer que nós possamos ver muito além, é muito além. O que Ele dá é sempre além. E mesmo cansados, tristes ou enfrentando lutas, a alegria de Deus, Ele nos levanta, nos fortalece. Porque Ele diz aqui em João 15:11, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus, Ele é a nossa fonte completa. É a nossa fonte completa de alegria. Muitas pessoas esperam que, eu vou ter alegria se eu fizer isso. Eu vou ser alegre se acontecer isso. Muitas mulheres falam, eu vou ficar alegre se eu casar. Não seja alegre por si só. Seja alegre porque você tem um Deus que zela por ti. Seja alegre porque Ele te criou, imagem e semelhança dEle. Porque ninguém vai conseguir suprir as nossas necessidades como Ele. Ninguém. Porque as pessoas são limitadas. Amém? E Jesus, Ele não quer que tenhamos
qualquer alegria, Ele quer nos dar uma alegria completa. Deus, Ele transforma tristeza em alegria. Em Salmos 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem nunca dormiu chorando e acordou sorrindo? Quem nunca? Quem nunca? A gente acorda, bota um louvor e já está: ah, Senhor, parece que nem nada aconteceu. Por quê? A alegria do Senhor é nossa força. Porque é Ele que nos levanta. É Ele que é o fruto. O fruto de alegria vem dEle. É Ele que produz isso em nós. Amém? Deus, Ele transforma a nossa vida. O sofrimento, Ele não tem a última palavra na nossa vida. Na vida do cristão não tem. E Deus, Ele é especialista em restaurar corações. Ele é especialista em restaurar quem está sofrendo, quem está triste. E mais uma vez eu pergunto: o que tem nos dado alegria ultimamente? Será que a alegria está nas bênçãos que Ele nos dá? Ou apenas quando tudo vai bem? Será que é só quando tudo vai bem, quando nós temos as coisas? O que tem nos deixado feliz? Será que as coisas terrenas têm nos dado mais alegria do que estar com o Senhor? Será? Tem pessoas que nem querem passar um tempo com o Senhor, porque não tem alegria de estar com o Senhor, não tem alegria de orar, não tem alegria de estar com Ele. Se Ele é a fonte da alegria, como pode você querer a alegria que vem do mundo? Ah, você recebeu? Ah, recebi hoje, eu estou feliz. Isso você vai gastar, você vai ter que pagar, isso vai embora. Ah, estou alegre porque eu tive essa conquista. Isso aí depois vai se tornar corriqueiro. Mas a fonte da alegria está nele, porque não passamos mais tempo com Ele. Porque não estamos passando mais tempo com Ele. Porque é tão difícil reservar tempo com Ele. Por isso que o povo de Deus está tão disperso. Porque não estão passando tempo com a fonte da alegria. Não estamos passando tempo suficiente. Por isso oscilamos tanto. Nós oscilamos tanto porque não passamos tempo com Ele. Nós só que estamos atrás de coisas que vai passar, que não tem valor. Pode ter valor aqui na terra, mas daqui a pouco vai perder o valor também. Em Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu até postei hoje lá na rede social. Irmãos, muitas vezes a gente vem para a igreja no automático. Se a palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que não estamos alegres mais de estar na casa do Senhor? Por que estamos olhando para a vida alheia? Por que estamos preocupados com fulano, com ciclano? Aleluia! Alegrai-nos. Vamos nos alegrar nele. Porque o mundo já é mal por si. Ele suga a nossa energia. Não sei se vocês já ouviram falar, quando você vai em um lugar que tem muita coisa que você olha, poluição visual, poluição auditiva. Muitos lugares têm isso. Isso rouba a nossa energia. Já viu você vai num lugar, ou você vai em Alcântara, ali é tão poluído, visualmente é uma poluição visual e uma poluição auditiva. Isso te faz um mal, tudo que é muito alto faz um mal. E a poluição visual também, ela cansa, ela tira a sua energia. Já você chega em casa morto assim? E é isso que o mundo cada vez está assim, ele tira a nossa energia. A gente vai para a rede social, a gente olha, daqui a pouco, você acha que você vai passar 1 minuto, está 10 minutos ali, vendo que você nem sabe o que. Você, meu Deus, como tirou tanto tempo? E para o Senhor, a gente não tem coragem de ficar 1 hora com Ele. Por quê? Porque
que está sendo tão pesado passar tempo com o Senhor? Isso eu pergunto para mim, isso é para todos nós, é uma pergunta: por que está sendo tão pesado passar tempo com o Senhor, se Ele é a nossa fonte de alegria? Tem algo errado. Nós temos que olhar por que é tão pesado, porque isso tem que ser o oposto. Às vezes vamos no restaurante, né? Ficamos tão felizes porque estamos num lugar diferente, comemos, né, uma torta, alguma coisa gostosa, aí ficamos alegres, é que daqui a pouco aquilo te faz mal, né? Muitas vezes te faz mal, mas o que vem do Senhor nada nos faz mal, nada nos faz mal do que vem do trono de Deus. E essa palavra é um chamado para passarmos mais tempo com a fonte de alegria que é o Senhor, para focarmos nele. E essa palavra, quando diz alegrai-me, quando me disseram vamos à casa do Senhor, isso mostra aqui que o salmista ele encontrava alegria na comunhão com Deus, na adoração, na presença dele, não em algo que ele recebeu, mas no privilégio de estar com o Senhor. Esse privilégio que é importante. E nós aqui, nós precisamos refletir. Nós também aprendemos com Jesus lá em Lucas 10, 20, que nós lemos, que ele disse aos discípulos para não se alegrarem apenas com os milagres, mas porque os seus nomes estavam escritos no céu. Olha só que maravilhoso! Por que nós levamos isso como nada? Como isso é corriqueiro, isso não faz mais, não tem mais um peso na nossa vida. Ou seja, a maior alegria é receber dele essa palavra, e é saber que somos salvos e pertencemos a Deus. Essa tem que ser a nossa maior alegria, irmãos. Nós não podemos estar consumidos com coisas terrenas, porque tudo passa. Nós precisamos sim estar trabalhando, nos capacitando, tudo aqui na terra, mas nós precisamos entender que essas coisas são passageiras. Nós não podemos amar mais o que temos e o que fazemos mais do que o Senhor, porque uma hora tudo vai passar. E é isso que nós temos que colocar cada vez mais fortemente na nossa vida. A alegria verdadeira é aquela que permanece mesmo quando tudo parece que está dando errado, porque ela vem de um lugar mais profundo, da certeza de que Deus está conosco. Jesus ele nos ensina que a verdadeira alegria é saber que pertencemos a Ele, nós pertencemos a Ele, e o nosso nome está escrito no céu, que fomos salvos. Olha só que privilégio! E por que nós não estamos passando mais tempo com o Salvador? Por quê? Por quê? Pergunta a você mesmo, por quê? Se eu quero ir para o céu, mas não quero passar tempo com o Salvador, tem algo errado. Essa alegria não depende do humor, da saúde, do saldo bancário, do reconhecimento dos outros. Essa alegria ela vem de Deus. Ela se fortalece na luta, ela permanece na dor, ela permanece no sofrimento e ela cresce com o tempo. E ela vai nos preparando para a eternidade. A alegria que vem do Senhor nos prepara para a eternidade. Porque as pessoas começam a ver na sua vida o que é importante é Deus. Deixa que aconteça isso ou aquilo. A sua fé tem que estar firmada nele. E como as pessoas veem isso e falam, meu Deus, nada derruba esse homem, essa mulher. Nada, olha só, aconteceu isso ontem, já está sorrindo, já está de pé. Olha, aconteceu isso, já está indo, já está falando desse Deus. É assim, quando nós entendemos que as coisas vão acontecer, querendo eu ou você não, elas vão acontecer. Querendo você ou não. Quando nós entendemos isso, que nós não temos o controle de ninguém, nós não temos o controle. O controle está nele. Nós descansamos nele. Podemos nos irritar, podemos não gostar, podemos ficar chateados, até irados, mas não pecar. Podemos tudo isso, mas quando nós entendemos, quando
quando nós entendemos que a nossa alegria vem dele, tudo muda. Tudo muda. E sendo honestos, há momentos em que nós não gostamos do que estamos fazendo, mesmo sabendo que é extremamente o que Deus quer de nós. Como eu falei na mensagem passada, nós temos alguns exemplos aqui que Jeremias, ele chorava e se sentia cansado da missão profética. Jonas, como foi pregado outra vez, Jonas, ele tentou fugir da missão que Deus lhe deu. Paulo enfrentou prisões, perseguições e rejeição. E Jesus no Getsemane suou sangue diante do peso da missão, mas ainda assim ele orou: seja feita a tua vontade. Essa tem que ser a nossa oração: seja feita a sua vontade. E esses exemplos nos ensinam que nem sempre nós vamos amar a missão, como foi falado na outra pregação, mas nós podemos continuar firmes quando nós amamos o Deus que nos confiou a missão. E o que isso tem a ver com alegria? Tem muito a ver, porque em Lucas lá 10, do 17 ao 20, os discípulos voltaram da missão cheios de alegria, porque os demônios se submeteram ali ao nome de Jesus. Mas Jesus os corrige com amor e profundidade. Contudo, não se alegrem, porque os espíritos malignos lhe obedecem. Alegre-se porque seus nomes estão registrados no céu. Porque muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que estão presas no que fazem. Oram, multidões são curadas. Acontece o rebuliço e as pessoas se apegam nisso. Muitos vão para a igreja para ver movimento. E Deus, ele aqui nos corrige. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Ou seja, a alegria verdadeira não está na missão em si, nem nos resultados dela, mas no relacionamento com o Deus da missão. E quando alguém diz: não estou mais com vontade de continuar, isso não me alegra mais, não gosto mais do que estou fazendo, a resposta não deve ser: então desista. Mas sim, volte a olhar para o Deus da missão. Volte, igual foi falado, volte lá atrás. Volte a olhar para o Deus da missão. O que está acontecendo comigo? Ao invés de colocar a culpa nos outros, do que está acontecendo ao nosso redor, e olha para si, porque a salvação é individual. Eu não posso salvar você, e nem você me salvar. A salvação é individual, e cada um tem que buscar o reino com ousadia. Porque no final, irmãos, o que teremos se não a Deus? Porque o amor por Ele que sustenta a nossa alegria, mesmo quando a missão pesa. E é nesse lugar de intimidade e permanência que a verdadeira alegria floresce, independente das circunstâncias. Quantas vezes eu estava falando aqui, você está em algo tão pesado e você está sorrindo? Se alguém souber da sua vida, vai ficar: meu Deus, como que essa mulher está sorrindo? Como que ela vive assim? E Deus está suprindo, Deus está dando alegria, Deus está fortalecendo, e você está seguindo. E sabe o que vai acontecer? Ninguém vai entender, porque não é sobre ninguém, é sobre o dono da alegria. É o dono da alegria, e nessa noite Ele quer nos dar essa alegria, que é o fruto do Espírito. Basta pedir e dar-se-vos-á. Se a alegria tem sido fraca em sua vida, talvez seja a hora de voltar lá atrás. Não buscar as coisas alegria nas coisas, nos afazeres, mas temos que receber a alegria que vem de Jesus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé.
Jesus é a nossa fonte de alegria. Quando nós entendermos, irmãos, que não é sobre olhar para o lado, não é sobre olhar para o lado, mas sim para cima, tudo muda. Quando a gente deixar de olhar para o lado e olhar para o Senhor, tudo muda. Tudo muda. Deus, Ele quer que nós voltemos a sorrir. Deus, Ele quer que a gente se encha de alegria. Eu lembro que o pastor, ele falou, eu sempre falo isso, porque isso me marcou, eu acho tão maravilhoso. Ele é um pastor muito conhecido. E ele falou, irmãos, eu já contei isso aqui, eu sempre falo. Ele ia pregar o evangelho numa igreja, na igreja do pai, e ele sempre pregava, e ali tinha 2, às vezes 3 pessoas, pouquíssimas pessoas, era numa favela, e hoje ele prega para muitas pessoas, multidões, e ele fala, eu pregava com o mesmo entusiasmo, eu sempre tive isso. Irmãos, faça quando é para o Senhor, seja para 1, 2, 3, não importa, porque é para o Senhor. Quando nós temos essa confiança, números não importam. Não é sobre números, mas é sobre fazer para Ele, porque Ele é o dono. Ele que nos chamou para vivermos em novidade de vida. E Ele não quer que nós vivamos uma vida de tristeza como miseráveis, cabisbaixo, não. Ele quer que apesar dele tenhamos a alegria que vem dele, porque está disponível para todos nós. Por que vamos estar desolados, sem intimidade com Ele, se Ele está todo o tempo conosco, irmão, só querendo que a gente vá até Ele. Que hoje nós possamos não simplesmente falar alegrai-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que a casa do Senhor seja o seu quarto, e também você vá para o seu quarto e sinta a vontade de estar com o Senhor, porque estar aqui não é o suficiente. Você tem que buscar fora daqui também. Imagina que só você vem ao culto quarta e domingo e você acha que isso é o suficiente para te manter firmes com Deus. Não é o suficiente. Nós precisamos estar jejuando, orando, nos dedicando às coisas de Deus. Isso começa na nossa casa, começa no nosso quarto, começa em você estar querendo estar com Ele. E não é sobre mim, não é sobre seu esposo, sua esposa, nada disso, é sobre você e Deus. É isso. Porque em breve, irmão, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Em breve. E Ele quer uma igreja lavada, remida, que tenha união com Ele. Mas o que isso tem a ver com alegria? Não, nós podemos viver tristes. Mas o Senhor quer isso? Se na Bíblia fala tanto sobre alegria, tem muitos, dá com alegria. Eu postei hoje lá, não sei se vocês viram, quem viu que eu postei hoje lá no grupo? João 16, 22, vocês agora estão tristes, mas eu os verei outra vez, então se alegrarão. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Olha só, ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Sinal que o que vem aqui tira a nossa alegria. Existem pessoas que tiram a nossa alegria. E o que devemos fazer? Deixa. Porque a nossa alegria deve ser renovada a cada dia. A cada dia, não podemos deixar ninguém ter o controle da nossa alegria, porque é muito precioso, e que belo dia será o dia que estaremos com Ele, que nada, nem ninguém irá roubar a nossa alegria. Olha que belo dia será, que nós possamos almejar para esse dia, irmãos.
estamos aqui nos preparando, por isso que estamos na casa do Senhor, nos preparando para estar com Ele. E que nós possamos viver essa alegria que vem dEle. Não vamos deixar as lutas nos abater. Quando a gente se entristecer, vamos procurar o dono da alegria para tê-la de volta. Não, eu não aceito ficar triste assim, Senhor. Existe um exercício na psicologia que quando você está triste, você sorri, olha para o espelho e sorri. E automaticamente o seu cérebro, a química, ela muda. Só de você fazer esse movimento de sorrir. E depois comece a dar gargalhadas. Quando você dá gargalhada, o outro também dá. Isso provoca algo tremendo no nosso cérebro. Então existe, você está triste, quantas vezes, puxa, eu estou meio cabisbaixo, parece coisa de louco, mas muda nossa mente, experimente, nós precisamos. Não deixa se abater, não vamos nos deixar nos abater, porque a alegria do Senhor está disponível a nós, amém? Vamos tomar posse nessa noite, vamos orar. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua alegria. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a alegria verdadeira, Senhor, que está em Ti, Senhor. Que o nosso coração não dependa das circunstâncias, mas que ela esteja firmada, Senhor, na certeza da salvação. Restaura, Senhor, a alegria da nossa comunhão contigo, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo produza, Pai, em nós uma alegria que seja luz, mesmo nos dias escuros, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dar essa alegria, Pai, constante, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, pelas tuas instruções, pelo teu cuidado, pela tua direção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama, Pai. Obrigada por ser filhos, por nos chamar, Senhor, de filhos, herdeiros. Senhor, obrigada pelo teu cuidado com cada um de nós, Pai. Obrigada, te agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite.